Fala pessoal, tudo bem? Este é o nosso segundo vídeo sobre o Egito Antigo. No primeiro vídeo, nós acompanhamos de maneira geral a questão da história do Egito Antigo, falamos sobre os períodos históricos, falamos sobre a unificação dos reinos e sobre o declínio também da civilização egípcia. Nesse segundo vídeo, o nosso foco vai ser entender principalmente a importância do rio Nilo para essa civilização, bem como cada grupo que compõe as camadas sociais do Egito e a importância da religiosidade para este povo. Acompanhe-nos no Instagram, no @LucenbergOliveira, e também no nosso canal, no YouTube, no canal do professor Lucenberg Oliveira. Se inscreva para mais vídeos e conhecer todo esse percurso, nessa nova forma de aprender que nós estamos lidando. Como eu comentei com vocês, essa é uma região, a região do Egito Antigo, ela fazia parte do Crescente Fértil, que era uma região onde as terras elas eram produtivas, principalmente por conta do humus que saía dos rios e tudo mais. E o que é que vai acontecer nesse percurso? Assim como aconteceu com a Mesopotâmia, onde a gente estudou que os rios Tigres e Eufrates tinham uma importância muito grande, no Egito Antigo essa importância também vai ser ressaltada pelo rio Nilo. Por quê? Porque o rio Nilo era a base, de certa forma, para a alimentação daquela população, que do rio se extraía quase tudo para alimentação, no sentido de pesca e tudo mais. Outro fato importante é que, na época das cheias, escorria todo o humus pelas terras. Então as terras ficavam produtivas. Por conta disso, que o Heródoto, né, o pai da história, ele vai dizer que o Egito, ele de fato é uma dádiva do Nilo. Inclusive, pessoal, há quem diga naquela época que o próprio rio Nilo, ele era considerado um deus. E por que era considerado um deus? Porque extraía, a partir do rio, toda a base alimentícia dos egípcios. Me acompanhando aí no slide, então, o Egito era uma das regiões do Crescente Fértil que controlava as terras devido às enchentes dos principais rios. Então, no caso do Egito, o principal rio era o rio Nilo, onde na época da cheia as águas inundavam as margens, levando todo o humus, né, que é acumulado para o seu leito. E aí, quando secava, o solo ficava fertilizado, o que favorecia, de certa forma, o desenvolvimento da agricultura, já que essa foi uma sociedade agrária e que tinha por base a agricultura, que eles conheceram num outro período, numa outra época, né, que praticavam desde o período paleolítico, como a gente viu com os nomos. Então, o rio era muito importante para a população egípcia, porque também tinha a questão de navegação e tudo mais. Sobre a questão dos grupos sociais, vocês podem perceber que na base da pirâmide ficava o faraó, que era como se fosse o rei supremo, fosse a principal representação que a gente vai ter, né? Inclusive o faraó era considerado também um deus vivo, uma divindade. Abaixo do faraó a gente vai ter os nobres, tá certo? Que fazia parte da elite, os nobres, os sacerdotes, né? Os escribas e os soldados, onde os nobres eles assumiam os cargos hereditários, né, de administradores das províncias e também de comando militar. No caso dos sacerdotes, eles quem faziam todo o ritual religioso. E os escribas, todo mundo sabe, eram responsáveis pela escrita. Aí a gente vai ter a nobreza. Abaixo dele a gente vai ter comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Percebam que a maioria da população egípcia era composta de camponeses e eles se dividiam e tinham várias práticas importantes. Os camponeses também eram chamados de felás, né? Eles praticavam a agricultura, a criação de animais e também praticavam a caça e a pesca. Percebam que na base da pirâmide a gente vai ter os escravos. Os escravos, eles formavam um grupo social numericamente pequeno, né? Eram constituídos principalmente por prisioneiros de guerra. Trabalhavam em serviços variados, como nas casas, nas pedreiras, nos serviços de minas e tudo mais. A condição de vida dos escravos, elas variavam
de acordo com o tipo de atividade que exerciam. Haviam indícios de que escravos domésticos viviam melhor, por exemplo, do que os escravos que viviam nas minas e nas pedreiras. Outro aspecto, pessoal, que foi muito importante no Egito Antigo foi a cultura, a arte e a religião. Em relação à religião, eles eram politeístas. O que é que significa? Significavam que eles tinham a crença em vários deuses. Né? Eles também acreditavam na imortalidade e acreditavam que a alma poderia retornar ao seu corpo. Por isso que eles mumificavam os cadáveres dos faraós também, né? Colocavam ele nas pirâmides e o objetivo era preservar o corpo para quando a alma voltasse para dentro do corpo. No que se refere à escrita, a base eram os hieróglifos, tá certo? E com relação à arquitetura, o que vai marcar elemento basilar, a gente pode dizer, da cultura egípcia, são as pirâmides. No que se refere também aos outros aspectos dessa civilização, né? Os egípcios eram povos muito inteligentes, tanto que eles se destacaram nas ciências, desenvolveram conhecimento sobre matemáticas, sobre a medicina e também sobre a astrologia. Então, os egípcios foram um povo muito sábio, que tinha muito conhecimento. E tanto que muito do que a gente conhece hoje, que estuda hoje, a gente agradece aos egípcios. Então, essa foi a nossa aula. Segue aí as sugestões de leituras para vocês, né? Quem quiser acessar e aprofundar o nosso conhecimento. Tem o livro didático de vocês, que é o livro do Alfredo Boulos. Tem outros portais. Então, a gente se encontra aí nas próximas aulas discutindo mais esse conteúdo. Forte abraço!